Fala galera, Rodolfo da Chef SB na área. Hoje estou aqui para fazer um bate-papo super rápido sobre as farinhas de trigo, explicar para vocês qual farinha de trigo serve para qual tipo de aplicação, para vocês não ficarem perdidos no momento da escolha da sua farinha de trigo para fazer o seu produto final, tá bom? Vamos começar falando das farinhas clássicas, né? O que seriam as farinhas clássicas? São as farinhas que nós chamamos nos Estados Unidos de all-purpose, para todos os propósitos. Elas fazem pão, fazem pizza, fazem massas, fazem doces. Nada profissional, mas sempre com excelentes resultados. Então são farinhas bacanas para a gente sempre ter em casa se a gente vai fazer uma produção caseira. Farinhas clássicas têm essa característica. Ela consegue fazer pão, nada muito sofisticado, mas com 24 horas de maturação ela aguenta. Ela faz massa, se você fizer a massa cozinhar no mesmo dia, tá ótimo. Pão, bolos, tortas, ótima aplicação. Farinhas clássicas têm essa finalidade, tá bom? Depois vamos para você, que é confeiteiro. Você que é confeiteiro, tem a farinha T55 francesa. Qual a característica dessa farinha? Essa farinha é calibrada para você fazer tortas, bolos, doces, patachu. Ela é uma massa, ela tem delicadeza para você fazer a sua massa. Então assim, você vai fazer uma patachu em casa com farinhas nacionais, você vai ver que vai ficar toda torta. Se você utilizar a T55, que é calibrada para isso, você vai ter já uma massa uniforme. Então, é uma farinha com calibração específica para produtos de confeitaria. Então, quer fazer algum produto de confeitaria? T55, tá bom? Depois, agora eu vou explicar para vocês as farinhas de pizza. As farinhas de pizza têm uma particularidade. Nós temos farinhas de pizza para 72 horas. Aqui é a Nuvola Super, não sei se dá para enxergar daí o rótulo, legal. Nós temos farinhas para 48 horas, exemplifiquei pegando a napolitana da Stagione. Temos farinhas para 24 horas de maturação, peguei aqui Molino Grassi, Pizza e Focaccia. Qual que é a característica que uma farinha de pizza tem que ter? Por que ela tem calibração para pizza? Porque ela tem uma memória elástica ruim. O que é uma memória elástica ruim? Quer dizer que quando você abre o seu disco de pizza com a mão, ele abre e não retorna. Isso é uma memória elástica ruim. Se fosse uma memória elástica boa, ele abriria e retornaria, né? Então, assim, as farinhas de pizza têm essa calibração para você poder abrir sua pizza e ela não retornar. Por isso que você não utiliza a farinha de pão para fazer pizza. Você usa a farinha de pizza por causa desse tipo de característica da farinha, tá bom? Rodolfo, olha, eu gosto de usar a farinha napolitana de 72 horas maturando. Você disse que são 48 horas. Sim, você pode deixar mais tempo. A única coisa que vai acontecer é que sua massa vai perder performance. O que seria perder performance? Começa a mostrar mais fragilidade no momento de abrir a massa. Então, quanto mais tempo você deixar maturando depois do recomendado, ela vai ficar frágil e se você abrir sua massa, ela pode acabar rasgando. Por isso que a recomendação é para 24 horas, 48 horas e 72 horas. Como é que eu sei ver isso numa farinha? Nós temos mais de 15 tipos de farinhas de pizza. Você olha pelo W, tá bom? Um W de até 240 para 24 horas, até 280, 48 horas, acima disso 72 horas de maturação, tá bom? Vamos agora para a farinha de massa fresca. Essa aqui o pessoal pergunta bastante por que ela tem calibração para massa fresca, se você também consegue fazer pão com ela. O pessoal gosta de fazer pão com ela também. O que acontece? Farinha de massa fresca é uma farinha super ultra branquinha. Por que ela é super ultra branquinha? Se você faz a massa hoje e deixa secando para utilizar no dia seguinte, ou nos meses seguintes, ou semanas seguintes, ela tem que ser branquinha, porque se ela tiver índice de fuligem alto ou médio, ela vai manchar sua massa. Então você faz a massa branquinha hoje e amanhã está manchada. Por quê? Você utilizou uma farinha incorreta para fazer sua massa, né? Então ela mancha, fica feia, parece que está mofada. Então a farinha de pasta fresca, ela tem essa característica de ter o índice de cinzas muito baixo, tá bom? E quanto menos sujeira na farinha, maior é o W dela. Então ela tem um W super alto também, tá bom? Então aqui, ó, farinha de massa fresca tem essa finalidade de calibração. Agora eu vou mostrar as farinhas de pão, tá bom? Nós temos muitas farinhas de pães também, temos mais de 20 farinhas de pães aqui na Chef SB. Vou mostrar as mais famosas para vocês, tá bom? Vamos começar com a farinha francesa, T65. Ela tem um W baixo de 240, mas ela tem estabilidade. O que seria estabilidade? Quando você faz o seu pão, hoje ele fica com W240, amanhã W240,
no próximo dia ele já vai ter W210 e depois vai caindo performance. Isso quer dizer o quê? Que a farinha tem estabilidade. Tem farinhas que começam com W de 300 no primeiro dia, no segundo dia já está com 150 de W. Isso quer dizer que a farinha não tem estabilidade, diferente das francesas que têm estabilidade. Essa aqui é a farinha original da baguete francesa e é a farinha base da panificação francesa. Então, é uma farinha muito bacana para se utilizar e ter em casa, tá bom? Depois nós temos a Cuoco da Caputo e a Superiore da Stagioni, são as duas mais famosas, tá bom? Elas aguentam até 72 horas de maturação. Qual que é a característica de uma farinha de pão? A farinha de pão ela tem que ter uma memória elástica muito boa. Isso quer dizer, se você fosse utilizar para pizza, você abre e ela retorna para o mesmo estágio inicial. Para pão, isso é muito bom. Por quê? Quando você faz o shape do seu pão, você faz o shape do pão e não quer que ele fique mole, quer que ele segure o shape do pão antes de ir para o forno. Então, essas farinhas têm esse tipo de calibração, tá bom? Agora vamos para as farinhas integrais para pão. O que seriam farinhas integrais? Seriam farinhas que você pega o grão, moe, ele com trigo e tudo e coloca para vender. O que acontece? A farinha de trigo integral, ela tem a característica de ter a casca e ter também o amido, que é a parte branca. O germe de trigo, algumas têm, outras não. É muito baixo o índice de germe de trigo nelas, tá bom? Característica delas, para você fazer um pão 100% integral, né? O pão 100% integral é um pão mais batumado, por quê? Porque as cascas ajudam a rasgar a cadeia de glúten. Então, o W delas, consequentemente, vai ser baixo por causa disso, porque vai acabar rasgando a malha de glúten do seu pão, tá bom? Então, assim, se você quiser fazer um pão integral, o máximo de integral que aguentaria, vamos falar assim, uns 40% no máximo de integral, você utilizaria para fazer um pão integral com uma farinha com essa característica, tá bom? Então, ó, a gente tem a T150 francesa e temos a Guggiari fina. Isso é um exemplo, nós temos várias farinhas aqui integrais na Chef SB. Qual a diferença dela para moída na pedra? Vou mostrar agora. As farinhas moídas na pedra são as farinhas mais nobres que temos no mercado, né? O que seriam as farinhas moídas na pedra? Seriam farinhas que, além de ter a casca, tem um germe de trigo. Porque quando você moe na pedra a sua farinha, você não consegue separar o germe de trigo de todos os componentes. Ele é amassado junto, né? O germe de trigo é a parte mais nobre do trigo. Então a gente tem hoje aqui a macinata na pedra da 5 Stagioni. Nós temos a Petra 9, que é a melhor farinha que nós temos moídas na pedra hoje, aqui no mercado brasileiro. É uma farinha que você consegue fazer um pão 100% integral com essa farinha, tá bom? É uma coisa espetacular. Nós temos a Mora, tem um W de 400, né? É uma moagem mais fina da parte de moída na pedra, então ela tem um W alto, ela tem um W de 400, é super nobre também. E depois nós vamos mostrar, eu acabei pegando a T65 errado para mostrar para vocês. Depois nós temos as moídas na pedra frescas, que são as nacionais, né? Essa aqui para mim são as farinhas mais premiums que a gente tem hoje. Premiums por quê? Fala, Rodolfo, são nacionais, não são importadas. Sim, são nacionais. Mas acontece que elas são farinhas frescas. O que são farinhas frescas? São farinhas vivas. Quando a gente liga no moinho da Fazenda Vargem ou liga na Irati para eles colocarem essas farinhas aqui dentro, além de serem moídas na pedra, elas são farinhas frescas. Quer dizer, o pessoal moe e manda para a gente. Então elas têm um shelf life muito baixo de 3 a 4 meses. Porque o germe de trigo não é estabilizado. Ele rancifica depois desse período. Então são farinhas frescas, cheias de aroma, cheias de sabor. Não que as outras não tenham, elas têm, mas aqui são farinhas premiums por serem frescas, tá bom? A gente só consegue ter farinha nacional fresca, porque se vier de navio da Europa para cá, ela estraga no meio do caminho, né? Então, essas farinhas aqui, ó, Fazenda Vargem e Irati, são farinhas premiums que nós temos aqui. É um ouro, é um tesouro aqui no Brasil que a gente tem essas farinhas, tá bom? Agora vamos falar para as massas folhadas. O que nós temos para massas folhadas? As massas folhadas, elas têm que ter uma característica simples, que é o quê? Aguentar gordura e ter uma memória elástica média. Não seria ruim, seria média. Por quê? Quando você vai folhar a massa, você abre a massa e a última coisa que você quer no meio da laminação é que a massa retorne e atrapalhe a sua laminação. Então essas farinhas aqui, elas têm essa memória média elástica, né? Qual que a gente tem hoje para massa folhada? A gente tem a T55 Fioletage, da Bagatelle francesa. Temos a Sfoglia, da Pasini, aqui na Chef SB. Essas duas são ótimas para você fazer croissant em massas folhadas, como Napoleão
e por aí vai. Aí vai da criatividade de cada um, tá bom? Essas duas são ótimas. Aí você me pergunta, a T45, Rodolfo, ela não é farinha do croissant? Sim, ela também é farinha do croissant, mas ela tem uma calibração super especial. Além de ela fazer croissant, você consegue fazer panetones e pandoro com ele, tá bom? E vou falar agora com vocês das farinhas de panetone também junto, já que eu peguei a T45. A gente trabalha também com a 6384 da Petra, com a Lievitate da Le5 Stagione e também com a Panetone da Pasini, tá bom? Não vão caber todas no vídeo, mas eu vou falar sobre elas, vou deixar assim para a gente ver elas. Qual que é a característica da farinha de panetone? Ela tem que ter um W alto, porque panetone você não faz apenas um dia, você demora no mínimo 2 dias para fazer um panetone. Ela tem que ter uma boa elasticidade, capacidade de expandir a massa, né? Não pode ter muita resistência para a expansão da massa e tem que ter uma capacidade boa de absorção de gordura. Isso que faz uma farinha de panetone ser calibrada para panetone, porque o panetone vai bastante manteiga, ele tem que ter uma elasticidade boa para crescer bastante no forno, né? Então, assim, todas as farinhas que você faz panetone, você também faz brioche, que é a mesma característica, que tem que ter absorção de gordura e uma elasticidade muito boa para expandir no forno. E um W alto para aguentar a maturação de um dia para o outro ou 2 dias de maturação, tá bom? Então essas são as farinhas de panetone, são farinhas especiais. Só a Chef SB no Brasil possui 4 tipos de farinha de panetone para você escolher no momento da sua compra para fazer o seu produto. Então aqui, que eu falo para todo mundo, é a casa da farinha. Aqui tem farinha a dar com pau na Chef SB. Depois dessas farinhas, eu vou mostrar para vocês a Manitoba, né? Manitoba é uma farinha que o pessoal apanha bastante, não sabe para que serve, utiliza para as aplicações erradas. Eu vou explicar a característica da Manitoba. Peguei 3 Manitobas que nós temos aqui, nós temos mais, tá bom? Tem da Guggiari Fina, que é do moinho da Stagione, temos aqui a Caputo e temos a Molino Grassi, né? Qual que é a característica do trigo Manitoba? O trigo Manitoba tem um W de 380 a 390, é um W super alto. E mais, ele tem estabilidade também. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar ele no gráfico de estabilidade da farinha, hoje ele fica com 390, depois de ter feito uma massa com ele, amanhã 390, depois de amanhã 390, depois abaixa pouquinho para 380, 360 e por aí vai até sumir do gráfico, né? Então é uma farinha super ultra forte, com uma memória elástica muito presente. Quer dizer assim, se você abre a massa, ela já retorna rapidinho pro tamanho original dela, que ela estava antes de você abrir ela. Então, não é uma farinha que é indicada para pizza. Se você estiver fazendo pizza com ela, não dá para fazer pizza com ela, porque se você abre a massa, ela retorna. Se você estiver fazendo massa folhada com ela, não faça, porque se você for laminar a sua massa, você abre, ela retorna, ela atrapalha, né? Se você for fazer um pão 100% com ela, você tem a ilusão de no começo fazer um shape bacana do pão, o pão fica bacana, mas na hora de ele abrir no forno, como ela é muito forte, uma memória elástica muito presente, na hora que ela vai abrir no forno, ela abre um pouquinho e vai ficar um pão mais bicudo, porque a casca não vai conseguir abrir tanto porque ela vai querer retornar. Então vai ter um salto de forno no meio e ela vai segurar um pouco o crescimento do pão. Aí você pergunta para mim, Rodolfo, mas para que serve essa farinha? Para estragar os meus produtos? Não. Ela é muito importante para você fazer o seu levain, tá bom? As pessoas têm que utilizar para fazer o levain, porque o levain dificilmente as pessoas se regram para alimentá-lo todo dia. Então você vai alimentar de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, conforme o tempo que você tem. Se você utiliza ela para fazer o levain, o que acontece? Ela acaba, como ela tem uma memória elástica muito presente e atividade enzimática baixa, quer dizer assim, ela não degrada o glúten muito rápido, então você consegue fazer um levain com ela segura o tranco para o levain não ficar mole durante esse tempo de alimentação, intervalo entre uma alimentação e outra. E quando você passa esse levain com a Manitoba para o seu pão, você está passando força para o seu pão. Então, se você estiver usando um levain muito mole, com cadeia de glúten totalmente estourado, com atividade enzimática alta, você vai passar fraqueza para o seu pão. Se você utilizar a Manitoba, você passa força para o seu pão, né? Uma característica também da Manitoba é o seguinte, você utilizou uma farinha fraca para pão e gostaria de fazer uma maturação mais longa, você calibra com a Manitoba, coloca um pouco de Manitoba nessa mistura, porque como ela é super forte, ela aguenta mais o tranco do seu pão para maturação, tá bom? Característica da farinha Manitoba é essa. Então, farinha Manitoba para essas duas aplicações, fazer levain e dar força para a farinha fraca, tá bom? Depois nós vamos para as farinhas especiais, né, que nós temos aqui na Chef SB. O que são farinhas especiais? São farinhas que fogem do padrão, né? Do padrão que nós encontramos no mercado. Vamos começar com a espelta.
espelta é uma farinha de trigo ancestral. O que seria um trigo ancestral? É o mesmo trigo há 10 mil anos que é plantado sem ser modificado. Quer dizer o quê? Ele tem uma cadeia de glúten totalmente diferente dos trigos que eu já mostrei para vocês aqui. Por quê? Os trigos que nós temos aqui são selecionados. Então eles têm a seleção para ficar com característica de menos fuligem, característica para ficar super forte, para ficar de pizza, para ser ao propósito e por aí vai. Já a espelta não. A espelta ela tem a mesma característica, ela não é selecionada, é um trigo com uma cadeia de glúten diferenciada. O que seria isso? É de fácil digestibilidade. O glúten é uma molécula muito grande e você não consegue digerir. Já a cadeia de glúten da espelta é mais fácil de quebrar, então a digestibilidade com ela fica melhor. Então, as pessoas conforme vão passando a idade, querem uma farinha de espelta porque tem dificuldade de digerir o glúten. Então aqui, ó, a farinha de espelta é indicado, tá bom? Eu indico vocês hidratarem um pão no máximo a 65% para ficar um pão bacana. Não que a massa vá rasgar se você utilizar mais que 65% de hidratação, mas ela fica mais mole porque a cadeia de glúten é totalmente diferente da espelta. Não tem nada a ver com uma farinha que você vai pegar para pão normal. Mas você vai fazer excelentes pães, mas com 65% de hidratação, tá bom? Depois nós temos o centeio. Esse centeio é muito bacana, esse aqui é o centeio francês, tá bom? Ele tem um terroir local que quando você coloca esse centeio no seu pão, vai dar um toque meio de gosto de canela, né? Então esse centeio é bem bacana, a característica dele é para fazer, como ele tem baixo índice de glúten, ele é difícil de você fazer um pão 100% de centeio, isso você vai para a panificação alemã, se você faz, são os brots, né, para fazer esse tipo de pão. O ideal é você usar no máximo 6% na sua receita, na sua farinha branca, para você dar cor, dar sabor para o seu pão, tá bom? É uma farinha super especial, super nobre esse centeio francês e ele rende bastante, eu gosto bastante dele, mas a cadeia de glúten dele é bem baixa, tá bom? E como o centeio tem fibras muito presentes nele, ele dá uma sensação de saciedade muito mais rápida se você come um pão que tem centeio, tá bom? Você que está de dieta, centeio é bacana para você utilizar na sua dieta e fazer o seu pão. Depois nós temos o sarraceno. Muita gente acha que é trigo sarraceno. Não é trigo sarraceno. Sarraceno é uma semente. É uma semente sem glúten. Na Chef SB, como nós porcionamos aqui, ela pode ter contaminação de glúten, mas não que ela vai ter um glúten presente que vai acabar estufando na sua barriga quando você come. É apenas uma contaminação. Isso eu falo para os celíacos. Para os celíacos, quem é celíaco, por favor, não compre essa farinha. Para quem não é celíaco, você pode comprar esse tipo de farinha, né? Ela é usada muito para fazer galete, que são os biscoitinhos franceses, para você fazer também crepe Suzette. Você pode também usar 6% também como centeio no seu pão, ele vai dar cor, vai dar sabor, vai dar aroma, vai ficar espetacular o seu pão, é uma ótima dica o centeio, tá bom? Depois nós vamos para a última que eu vou falar hoje aqui, que seria a sêmola. Sêmola vem do trigo, tá bom? A sêmola tem 12% de proteína. Você consegue sim fazer pão 100% de sêmola com maturação de 24 horas ou 36 horas. E é um pão super delicioso, super saboroso, com miolo macio, amarelinho, uma cor ótima de caramelização você vai ter com sêmola. Também qualquer característica da sêmola, como ela é um trigo diferente, vem do trigo durum, né? Então você consegue fazer aquela massa al dente. Você pode fazer uma massa com água, misturando ao invés de ovos, água na sêmola com 45% de hidratação e você faz a sua massa de sêmola em casa al dente, né? Ela fica com aquela característica que você morde, ela fica mais durinha, é super gostoso também. Para pizza, você pode usar a sêmola também para abrir a sua pizza. Quando você colocar no forno, depois de abrir a pizza com a sêmola, você tira do forno, ela vai estar mais crocante. Então a sêmola é bem bacana, é um coringa na sua cozinha, você consegue fazer massa fresca, consegue fazer pão, você consegue abrir uma pizza e também usar sua criatividade para criar produtos com sêmola também, tá bom? Essas foram as dicas das farinhas da Chef SB, espero que tenham gostado, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, dê um like, porque isso é bastante importante para a gente agora no YouTube, agora que a gente migrou para o canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado, beijão, até a próxima, tchau, tchau.